Definitivamente aqui na internet não vence quem produz mais conteúdo, quem é mais famoso ou quem viraliza mais. Aqui na internet vence quem tem o melhor funil de vendas, a melhor oferta e um fator que diferencia você de todo o mercado e te posiciona como única solução. Então, se você chegou nesse vídeo, seja bem-vindo. Você veio provavelmente para ver os 8 projetos, os 8 cases que a gente vai te secar aqui, que escalaram usando a nossa metodologia e um fator foi capaz de diferenciá-los de todo o mercado e posicioná-los como únicas opções em nichos completamente nichos, diria que difíceis, ou pouco explorados, ou diferentes. E como que isso foi possível em projetos começando do zero. Em alguns deles não existia nem produto. O produto foi gravado junto com a construção da oferta e da estratégia de vendas, tá? E nenhum desses projetos dependeu de produção de conteúdo, deles serem famosos no nicho, de trabalhar ganho de seguidores, de trabalhar autoridade prévia, de fazer nenhuma live, pico de vendas, lançamento. Nada disso. Tudo usando um funil de apenas um único conteúdo que foi construído para converter pessoas desconhecidas no completo automático, tá? Então eu vou falar projeto por projeto, vou mostrar aqui coisas que muita gente às vezes cobra e eu vou estar mostrando de graça, ou muitas vezes muita gente nem cobra ou não mostra de graça justamente porque não tem, não consegue produzir cases, né? E diferente da maioria do mercado digital que está completamente doente e que o único case de sucesso que é mostrado à maioria dos mentores é o próprio case, ou seja, quantos milhões a pessoa faturou, e na boa, eu poderia fazer isso, mas não, o mercado já está muito doente. Eu ostento o resultado dos meus clientes. Eu prefiro assim. Então aqui eu vou te mostrar caso a caso, direto na minha tela, tá? E esse fator único, traduzindo para quem é mais iniciante ou para quem não me conhece, nunca me viu falar sobre isso, tá? Significa achar um ponto que faz você criar vantagens, vantagens muito nítidas, muito tangíveis, para um público que já está muito cansado, já está muito frustrado, e vê você como uma solução de algo que vai levar essa pessoa ao resultado sem muito esforço ou sem muito tempo, depois de tantas frustrações que essa pessoa já passou ali no nicho dela, buscando uma solução no seu nicho, né, através de outras alternativas, tá? Então, vamos embora. Eu quero que você olhe para a minha tela aqui. Vamos ver se já está tudo preparado. Acho que já está. Já está sim. Beleza. Vamos ver se vai mexer a tela. Vai sim. O primeiro case que eu quero te mostrar é o da Marcela Bernardi, tá? A Marcela Bernardi, antes, o que que era a Marcela? Ela tinha um projeto. Esse projeto era baseado 100% em lançamentos tradicionais. Esses lançamentos tradicionais estavam sendo realizados e o retorno estava cada vez menor. Para quem não sabe, lançamento é uma ação de pico de vendas que depende que você faça muita produção de conteúdo e muitas lives para aquecer essa audiência, para essa audiência estar mais pronta para comprar. Acontece que ela depende de uma captação de uma lista gratuita, ou seja, você investe em tráfego para convidar pessoas para uma live gratuita que você vai fazer, então você já gasta muito dinheiro antes, você já põe muito em risco o dinheiro do tráfego antes, tá? E chega na hora, você faz uma oferta e se ela vender, ótimo, se ela não vender, você fica no prejuízo e toma ali mais 60 dias aí para você refazer essa estratégia, tá? Basear o negócio unicamente nessa estratégia de vendas é viver em alto risco, né? Melhor você apostar tudo na Tesla lá do Elon Musk, que eu acho que é mais seguro. Brincadeiras à parte. O negócio era baseado em lançamento tradicional, o retorno estava ficando cada vez menor, e até o último que ela fez, se eu não me engano, era um retorno de mais ou menos 2 vezes o valor investido. Então, digamos assim, investiu R$ 1, voltou 2, né? Investiu 10 mil, voltou 20. E, como é uma estratégia que depende de muito esforço e um prazo aí de 60 dias para ela ser concluída, você investir 10 mil para voltar em 20, ou seja, um ROAS de 2 que a gente chama, é um retorno de capital que ele é muito pequeno comparado com o que você pode fazer sem depender de tanto esforço assim, né? Ou seja, então quando a Marcela chegou no ecossistema, a gente falou, olha, dá para ter um retorno maior do que você tem hoje, sem fazer esse esforço que você está tendo, né? Vendendo no automático. Então ela fazia ali muita produção de conteúdo, muitas lives. O negócio dependia pura e unicamente, exclusivamente da força dela, ou seja, dela estar constantemente fazendo as coisas acontecerem, produzindo conteúdo, lançamento. O nicho da Marcela, recursos pedagógicos, tá? Ela ajuda professores ali a aumentarem a renda através do método dela. Então, a Marcela, depois, tá, que ela implementou, a gente vai falar um pouquinho do que ela fez. Depois, a Marcela, ela ligou um funil completamente automático, um funil de apenas um único conteúdo. Ela começou a oferecer, construir uma oferta para desconhecidos. Então, a primeira coisa que a gente fez ali, tá, olhou para o produto da Marcela e falou, Marcela, essa oferta que você está fazendo nesse tipo de lançamento não é a mesma oferta que você vai fazer num funil perpétuo, nesse funil de apenas um único conteúdo, né? Rodando anúncio, levando as pessoas para uma página que tem um vídeo que você vai vender esse produto, não é a mesma oferta. Então mudamos ali um pouco da oferta, reajustamos o ticket. Afinal de contas, existe sim um range de ticket necessário para você vender dessa forma, vender para desconhecido no automático. Tem sim tickets que são ideais, ou seja, quando você vai cobrar pelo primeiro produto, tem muita gente que erra nisso.
A gente precisou fazer esse reajuste com ela, né, sugeriu que ela fizesse. Então construímos uma oferta para desconhecidos, mudamos completamente a oferta que ela tinha ali em lançamento, mudou bônus, mudou a forma de apresentar o formato do produto e posicionou, o mais importante, um fator de diferenciação na comunicação dela. Isso deixou ela como única no mercado dela, ou seja, uma alternativa única. Só ela tinha uma determinada coisa, uma determinada solução. Só era possível conseguir com ela. E isso fez toda a diferença para ela ligar esse vídeo de vendas, ou seja, esse único conteúdo, e bater lá desconhecidos todos os dias e começarem a comprar dela enlouquecidamente. Então, olha só, ela parou de depender da força do braço dela. Esse aqui é a curva de retenção do vídeo, ou seja, começou a rodar anúncio para as pessoas só verem esse vídeo aqui, mais nada, não tem página de vendas, não tem nada. Agora, é muito simples então, faz anúncio, joga para um vídeo, esse vídeo faz oferta. É simples assim mesmo, tá? Agora, o que tem dentro desse vídeo? Qual é esse fator que diferencia ela de todo mundo? É isso que fez esse vídeo aqui virar esse resultado aqui da Marcela, tá? Nos últimos 30 dias, aqui, ó, mês passado, ela fez um faturamento de 143 mil, com um lucro, ou seja, o ROAS de 2,57 aumentou o ROAS que ela fazia em lançamento, com lucro de 84 mil. Só que agora a Marcela, ela só gravou os anúncios para poder jogar no tráfego, o tráfego jogar para esse vídeo converter e sobrar no bolso dela R$ 84.789 em 30 dias, sem depender mais da força do braço, tá? E agora? Agora, os produtos mais caros que ela vendia, como é que ela faz? Ela pode fazer pico de vendas? Pode. Agora, o pico de vendas vai servir só para fazer para os alunos dela que já compraram, já estão aqui dentro do ecossistema, ou seja, ela não vai gastar mais em tráfego, para aumentar isso aqui, aumentar esses 84. Então, se ela faz uma ação de vendas e ela vende mais 20, 30 mil reais, significa que ela tem mais de 100 mil reais de lucro. E a última vez que eu peguei a atualização dessa nossa cliente aqui, ela já está partindo para mais de 100 mil de lucro no mês. E isso são poucas pessoas no digital que tem, tá? Eu participo de masterminds grandes que muita gente não faz 100 mil de lucro no mês, né, na internet. E a gente está vendo aqui alguns projetos que emplacaram essa estratégia indo para esse tipo de resultado, tá? O segundo aqui é o Renan. O Renan também era de lançamentos. Então, os dois cases que eu vou te mostrar aqui primeiros são pessoas que faziam lançamentos. Então, como é que era do Renan? O Renan também era 100% lançamento tradicional, ou seja, investia em tráfego, captava lead gratuito para fazer uma oferta, né, uma live gratuita. O retorno dele estava cada vez menor, até que estava quase zero. Então, palavras dele ali, parecia que o público tinha esgotado, segundo o que ele me falou. Então, muita produção de conteúdo e lives constantes para quê? A força do braço ali da expert dele, no caso o Renan era o estrategista, tá? Dependia muito da força do braço da expert, ela tá presente o tempo todo, e aí ele também como estrategista, como produtor, ele dependia dela. Então era ele dependendo dela para que ela fizesse alguma coisa, para que ela aparecesse, para que ela fazia alguma força de vendas, para fazer um pico de vendas para ter resultado, tá? Então ele estava nessa situação aqui quando ele encontrou a gente, o nicho interpretação bíblica, tá? Mais um nicho aqui. E aí ele vai lá e emplaca aquele mesmo vídeo. Tá? Agora, o que teve nesse vídeo aqui? A mesma coisa. A gente olha para a oferta do Renan, via o que ele fazia em lançamento, via o que era, o que ele propunha aqui para o público dele em termos de solução na interpretação bíblica e posiciona a mensagem dele como uma solução única no mercado, dentre pessoas que já eram muito mais famosas que essa expert dele aqui. Então teve todo um viés de comunicação estratégica para posicionar como um grande diferencial, e você vai ver quando eu falar disso mais tarde que é muito simples achar esse diferencial. É muito simples. É só você se posicionar como um pontinho vermelho num mercado onde os seus concorrentes todos são pontinhos azuis, tá? Isso faz gerar atenção aqui para a expert dele e gerar um nível de conversão onde o Renan, depois, ele tem um funil 100% automático agora, ele não depende mais da expert dele, com apenas um único conteúdo, que é esse que eu mostrei para vocês aqui. Oferta para desconhecidos, ou seja, uma oferta antes do Renan era uma oferta totalmente para lançamento. Depois que a pessoa viu 300 vídeos, recebeu não sei quantas lives, aí é simplesmente você apontar o olhar para o produto, tá? Agora, quem está disposto a ficar nesse nível de esforço o tempo todo, num risco tão grande que é de um lançamento, como, por exemplo, ele ficou no 0 a 0. Né? E aí, daqui a 60 dias, você tentar de novo, né? Todo mundo que tem a disponibilidade de caixa, assim, e que está disposto também a ficar todo dia gravando conteúdo, fazendo ação de vendas. Então, a oferta, você monta uma oferta para desconhecido, encaixa lá bônus, ticket certinho. Essa oferta começou a converter muito. Um fator de diferenciação comparado com todos os concorrentes dela, agora vende todo dia, sem depender mais da sua expert, tá? Então aqui, tapando, claro, deixando em sigilo informações importantes, só no primeiro semestre do ano, o Renan ele fez múltiplos 6 dígitos de faturamento. Quando a gente fala de múltiplos 6, né, 6 dígitos são 100 mil reais, múltiplos 6 é tudo acima de 200. Então ele fez múltiplos 6 dígitos de faturamento
só nesse primeiro semestre, quando ele vira essa estratégia e começa a implementar. E não foram nem 6 meses completos, não. Foram alguns meses, porque em janeiro não foi completo, depois ele pausa, ele faz um ajuste, que a parada começa a escalar muito mais. Então ele atinge aqui 766 vendas. Tá? Ele tem novos 766 clientes dentro do ecossistema dele só nos primeiros 6 meses, emplacando um funil de apenas um único conteúdo. E não para por aí, tá? Quando você emplaca esse tipo de funil, você tem 766 pessoas que podem comprar produtos mais caros, mentoria ou qualquer coisa que ele tem ali dentro da escada de produtos para oferecer que vai fazer sentido como o próximo passo para os clientes dele, tá? Então esse é mais um case. Agora, são pessoas saindo do zero. A gente tem aqui o Vitor. O Vitor antes não tinha nada. O Vitor tinha um Instagram e ele gravou um produto digital dentro do nicho de imoralidade sexual para cristãos, entra no nosso ecossistema e começa a vender a partir de março, mais ou menos, tá? E aí ele vai lá e emplaca exatamente, ele aprendeu como faz essa parada, como é que você emplaca um diferencial num nicho que já tem muita gente, num nicho altamente competitivo e num nicho extremamente sensível, num nicho onde muita gente falaria, cara, é impossível vender essa parada nesse nicho. Ele vai lá, faz isso aqui e só nos últimos, nos últimos 20 dias, tá? Não estou falando do faturamento anterior dele. Ele começa em março, em abril ele já faz mais de 100 mil reais de faturamento dentro do mês de abril. E depois ele faz uma estratégia de mudar esse único conteúdo e nos últimos 20 dias já são mais de 70 mil faturados só no primeiro produto, tá? Fora produtos de upsell, ou seja, são produtos que são vendidos após a pessoa concluir a primeira compra, produtos de high ticket, ou seja, mentorias, acompanhamentos, que ele já está vendendo aqui, contemplando isso aqui. Então o Vitor ele está caminhando para um funil que vai gerar para ele múltiplos 6 dígitos de faturamento dentro do mês, dentro de 30 dias, e rumando aí para mais de 100 mil de lucro também, que são poucas pessoas no digital que tem isso. Só fazendo esse ajuste de estratégia, tá? Vitor repôs um funil 100% automático, apenas um único conteúdo que começou a rodar do zero e fatura mais de 100 mil por mês agora, desde abril. É um fator que o diferencia de todos os concorrentes, mesmo que são muito mais famosos. Tem gente com 1 milhão de seguidores aqui no nicho dele, tá? E ele está sendo uma oferta que vence os concorrentes perante esse público que está buscando essa solução. Ele vende todo dia sem depender da força do braço, sem fazer live. Vitor não faz live, Vitor não faz lançamento, não faz ação de vendas, nada. É esse funil que converte para ele todo dia. Inclusive, ele mandou uma mensagem, ele ficou 3 dias fora sem celular. E o faturamento dele não caiu R$ 1 sequer, em termos de conversão. Vamos lá, agora um case muito, muito, muito emblemático. Muita atenção aqui. Vou apresentar para vocês a Bibiana Biavati. A Bibiana, quando ela chega no nosso ecossistema, mais ou menos ali perto de fevereiro, a Bibiana, ela entende o que ela tem que fazer e quando ela começa a construir toda a estrutura de funil dela, ela tem a conta de anúncios dela restrita pela Meta. E não foi só uma, foi duas, foi três, foram 4 contas restritas. A Bibiana vai atrás de parentes dela, né, conseguir pegar uma conta que esteja disponível para ela anunciar. Ela só não utilizou essas coisas como desculpa para começar. Ela vai para um nicho que muita gente consideraria impossível, que muito mentor aqui do digital, para não comprometer a imagem que ele tem ali no Instagram dele, não pegaria um negócio desse para ajudar. E aqui, a Bibiana, no nicho de uso capião extrajudicial. Léo, o que é uso capião extrajudicial? Eu não sei, tá? Eu não sei o que é, mas eu sei como que ela tem que fazer para vender, tá? Então, ela também saiu do zero. Então, ela gravou um produto, começou do zero um funil de vendas dela, ela entendeu como é que faz esse funil de um único conteúdo, e a primeira tentativa dela foi essa aqui, ó. Não foi boa curva. Aquelas outras curvas que eu mostrei, tava com uma retenção top, né, aqui em cima. Essa aqui não, ela cai muito, e no pitch de vendas dela, ó, tinha 1% de retenção até o pitch, e aí a solução, ela pensou que fosse mudar o início do vídeo, que não estava bom, não. A gente entrou junto, eu olhei, né? A primeira vez que eu olhei esse funil aqui dela, eu falei, olha, existe um erro na comunicação estratégica lá nos seus anúncios. É esse fator de diferenciação. Fator de diferenciação na comunicação que te posiciona como único. Não tá emplacado na sua comunicação ali nos criativos. Ela vai e muda os criativos. E aí, quando ela mudou os criativos, ela viu esse ajuste de comunicação que ela tinha que fazer, ela vai e emplaca num novo vídeo. Então, a Bibiana, no novo vídeo de vendas, ela vem com uma retenção altíssima, já emplaca aqui um novo vídeo que converte desde o primeiro dia, e não converte uma venda não, tá? Não é nenhuma, nem duas, nem três, são dezenas de vendas por dia com anúncios que estão jogando a pessoa para esse novo vídeo, tá? Uma retenção ao pitch agora acima de 20%, e a Bibiana agora, ela tem um funil 100% automático, com apenas um único conteúdo, que ela já fez mais de 136 mil faturados nos primeiros 50 dias que ela fez o ajuste.
Um fator agora que diferencia de todos os concorrentes do nicho dela, e ela vende sem depender da força do braço. E ela me manda essa mensagem aqui, ó. Mano, ela fala assim comigo, a gente tem um nível informal ali de se comunicar. Mano, que funil bizarro que tá isso aqui. Teve dias que fiz 33 vendas. Bom, 33 vendas. No ticket que ela vende ali, o primeiro produto, sem contar os produtos de upsell, high ticket, já é um funil ali que faz mais de 200 mil por mês, tá? E que é o que ela realmente está arrumando. Então, olha esses dois gráficos aqui, por exemplo. Olha da onde ela partiu para o que ela está agora. Ou seja, a diferença que é ter um bom funil de vendas que converte todos os dias, tá? E os últimos 7 dias dela, aqui, ó, a gente está gravando aqui hoje mesmo, ou só hoje, sei lá, são antes do almoço que eu estou gravando isso aqui, ela já fez mais de 1.500 e há 2 dias atrás, ó, no dia 4, ela já está arrumando para mais de 10 mil por dia, né? Todo dia que vai fazer isso, né? Um dia fez 7, outro dia fez 7 de novo, outro dia fez 4, outro dia fez 10, outro dia fez 5, mas isso aqui já é um funil que está batendo próximo de 200 mil por mês, isso nos primeiros 50 dias, tá? Então, o que foi o case dela aqui? O case dela foi virar a comunicação estratégica dentro desse nicho aqui de uso campeão extrajudicial para uma grande oportunidade. A gente fez uma virada estratégica de comunicação que antes não estava tendo, tá? Não estava tendo esse mecanismo único, essa lógica que posicionava ela como única. A gente faz isso, a oferta dela já é muito bem posicionada para pessoas desconhecidas chegarem com ticket específico, com bônus específicos, formato de produto sendo apresentado da forma específica, fez as pessoas enxergarem que ela era a única solução e por isso que ela está tendo esse resultado aqui também. Vamos para o próximo case que também não tinha nem produto quando começou, tá? Tava terminando de gravar o produto porque queria fazer um produto perfeito. Falei para ela, esquece esse negócio de produto perfeito, o produto vai ser melhorado, só grava um produto, dá o seu melhor e vamos começar a vender. E aí, não, deixa eu fazer o produto, beleza, foi, tá? E quem é que é a Renata Vargas, tá? Ela começou ainda gravando produto no nicho de filtragem com agulha. Você sabe o que é filtragem com agulha? Eu também não sabia. E eu não preciso saber o que é filtragem com agulha para ajudar a Renata a emplacar um bom funil de venda. Só preciso entender o que as pessoas desse público dela querem, qual é a grande dor e a gente posicionar uma grande mensagem estratégica que a posiciona a Renata como a única do mercado. Então a Renata, depois dela seguir algumas pessoas do nicho dela, ver o que as pessoas estavam fazendo e fazer algo parecido ali, tentar melhorar o que as pessoas faziam, ela estava esbarrando, né? Por quê? Porque as pessoas do nicho dela, os concorrentes, são ótimas em filtragem com agulha também, mas não são ótimas em funis de vendas de conversão direta no marketing digital, né? E nisso a gente é bom, sem falsa modéstia, então a gente vai lá e ajuda a Renata a reposicionar esse funil de vendas dela. Então, lá, por exemplo, a página de vendas estava errada, vamos reposicionar. Não deixa um monte de informação ali já disponível na página de vendas, como a gente vê, por exemplo, o concorrente dela. Então a gente vai e cria também uma posição única de mensagem, ali, um mecanismo único, uma grande vantagem para oferecer para o nicho de artesanato. E a gente vem, emplaca um vídeo com maior retenção, aqui tapando aqui alguns resultados, mas a gente emplaca mais de 20% de retenção no vídeo de oferta dela, e a oferta é lá no final do vídeo. Muita gente acha, mas é um vídeo muito longo, as pessoas ficam. Cara, ficam. Um monte de gente, por exemplo, assiste Titanic, e assistiu 20 vezes o filme Titanic, eu mesmo assisti, tá? É um filme de 3 horas. Mas é um filme, pô, beleza. Mas ninguém te chamou pra ver um vídeo de 3 horas. Todo mundo te chamou pra ver uma parada muito irada que você queria ver e você ficou 3 horas assistindo Titanic, tá? Bem como aqui essa estratégia do vídeo, do único conteúdo, ninguém tá chamando pra você assistir um vídeo 20 minutos extremamente longo. Não, cara, você tem uma dor. E a pessoa te chamou pra resolver essa dor. É simples assim, só que te chamou da forma certa. Existe forma de você rodar um anúncio pra chamar pro vídeo, tá? E muita gente erra. Então, Renata hoje única do nicho dela com funil 100% automático, rodando com apenas um único conteúdo e com ROAS acima de 3x. O que é isso? A cada real que ela investe em anúncio, volta 3, tá? Então, se ela investe 3 mil reais em anúncios num determinado mês, ela recebe 9. Então, se ela investe 30 mil por mês em determinado mês em anúncios, ela recebe 90. E aqui não se trata do investimento de 30, se trata do lucro de 60, que foi criado, que não existia. É uma coisa que é mensurada todos os dias. Então, se ela investe 100 reais no primeiro dia e volta 300, opa, vamos investir 200 no dia seguinte para voltar 600. É mais ou menos assim, tá? Então não é assim, vamos separar 30 mil para investir, não é isso. É separar 100 reais para investir num dia e ver como o funil vai se comportar. E a gente vai escalando com calma, olhando as métricas. Então ela tem agora um fator de diferenciação que posiciona ela como única dentro do mercado de filtragem com agulha. Ela vende todo dia sem depender da força do braço. E aí ela me manda esse tipo de mensagem aqui, ó, que vire rotina. E já virou rotina. Vende todos os dias, tem as notificações todas batendo lá, no caso dela, nessa plataforma aí. E mais do que só o dinheiro, né? É a paz. É a paz de você acordar e ver que o seu negócio já está faturando, ver que todos os dias ele está vendendo, ver que todos os dias você está criando lucro para o negócio. É muito mais só do que dinheiro, tá? É a paz. Então, nosso próximo case aqui é a Ana Paula. A Ana Paula já é diferente dos cases de lançamento. Hoje, quem começou do zero, ela não começou do zero, ela já tinha um produto e ela também não veio de lançamento. Ela veio de perpétuo, ela já
tinha estratégias ali para vender o produto dela todos os dias. Só que qual era da parada? A Ana Paula, ela esbarrava ali em 10, 15 mil por mês. E por mais que ela tentasse escalar, tentasse passar disso, ela não passava. E por quê, né? Ela investia em tráfego, fazia anúncio, ela tentava, mas não ia. Ela veio de uma mentoria muito famosa, que inclusive se eu falar o nome da pessoa, todos vão conhecer, mas aqui não é um intuito, tá? Então, por termos éticos também, não vem ao caso. Ela dependia muito de pico de vendas para ter lucro, porque investindo ali no tráfego, em anúncio, não estava indo, tá? A Ana Paula está no nicho de prática jurídica, é um nicho bem concorrido também. E aí, a Ana Paula vai lá, faz aquele case do vídeo, a gente posiciona a mensagem dela, ajuda a posicionar a mensagem dela como única, porém, o que mais importou aqui foi a sua oferta está errada para escalar. Não escala porque a sua oferta é errada. Primeiro ponto, ticket do produto estava errado. Não ia escalar em anúncio, porque quando você faz anúncio, você está falando de pessoas desconhecidas e não pessoas que te conhecem, que já gostam de você. Então não é a mesma lógica, né? Eu fazer uma oferta para uma pessoa que já me conhece é uma coisa. Eu fazer uma oferta para uma pessoa que não me conhece é bem diferente. Tem ticket que funciona, tem bônus que funciona, tem forma de apresentar o produto que funciona e outras formas que são tradicionais, que todo mundo conhece, não funcionam. Funcionam para lançamento porque a pessoa ela aquece nas lives, nos conteúdos. Aqui não. Aqui é um único conteúdo responsável pela venda. Então precisa ser muito bem estruturado em termos de script, de roteiro, de como vai ser apresentado o produto. A gente vai e reposiciona a forma dela oferecer o produto, ou seja, basicamente a oferta. Quando a gente faz isso, no primeiro mês dessa nova estratégia, dela implementando essa nova estratégia, a Ana finalmente desbloqueia a fase dos 15 mil e ela vai para 80 mil de faturamento. Quanto de lucro? 58. No caso, acho que ela fechou o mês já com 60, tá? Botou 60 mil de lucro no bolso dela. Ou seja, nesse primeiro mês teve 20 mil de investimento com 80 de lucro. Não se trata dos 20 investidos, se trata dos 60 que sobraram no bolso. Tem muita gente que trava no perpétuo por causa disso. Ah, mas eu vou investir tanto. Mano, não se trata de investir. Se você investir 10 mil reais em um dia de tráfego e voltar 30, significa que você botou 20 para dentro do seu bolso. Então, se você não quiser 20 para dentro do bolso, é só não investir os 10. Beleza, se você tem medo de investir os 10, você também não vai ganhar os 20. E a vida é assim, né? Rentabilidade, retorno, é isso, tá? Agora, não precisa começar investindo 10 mil por dia, nem 5, nem 1.000. Você precisa começar investindo 100 reais. 100 reais. É isso que todo mundo aqui começou investindo. Todos os cases que eu estou apresentando, tá? Só que existe sim uma forma de escalar rápido. Quando você conhece as métricas, conhece os caminhos, você consegue escalar rápido. Aí sim, é mais simples porque é só no tráfego. Então, esse aqui é o resultado da Ana. A Ana, depois, então, ela escalou para um lucro mensal, desde que ela atingiu aquele resultado ali, que gira em torno de 40 a 60 mil todos os meses. Só que a Ana não tem upsell, a Ana bota um upsell. Porque quando ela botar upsell, ela vai para 100 mil de lucro, tá? Principalmente se ela fizer ações de ascensão desse público dela, ou seja, vender, por exemplo, acompanhamento, produtos mais caros, ela vai ter mais de 100 mil de lucro sobrando no bolso. E aí ela vai ficar também no ponto ali de empresas que são muito raras no digital. E um fator que a posiciona como única no mercado, ela tem um posicionamento que realmente é único ali, ela vende todo dia sem depender mais dos picos de venda que antes dependiam dela, ela me manda esse tipo de mensagem agora aqui, ó. Uma vez eu chamei ela no WhatsApp, ela demora para me responder, por quê? Porque ela está de férias com os filhos e continua faturando, ou seja, muito mais do que o dinheiro. Mas é a paz, do que você não precisa mais fazer antes, que te sufocava como seu negócio, qual é o racional de vendas do seu negócio agora. E por fim, a gente vai terminar aqui com o Lucas Santos. O Lucas antes, cara, o Lucas, ele vendia já no Perpétuo, só que ele vendia à base de produção de conteúdo. Ele tinha 7 mil seguidores. Então, obviamente, naturalmente, essa base ia esgotar, tá? Então, se ele dependesse sempre dos seguidores dele, ele poderia ter até uma base quente ali, afinal de contas, 7 mil seguidores, são 7 mil potenciais compradores, né? Mas esse público é finito e nem todo mundo também está pronto para comprar. Então, ele começou a oferecer ali no orgânico. Ele até fez algumas vendas, tá? Ele chegou a fazer mais ou menos ali 25 mil reais acumulados em alguns meses, oferecendo ali para a base dele, até que chegou um ponto que não dava mais, né? Nenhum dia mais vendia e o público dele não conseguia mais. E aí ele tentou fazer anúncio e também não deu. Por quê? Porque ele não tinha um funil de vendas estruturado, uma oferta para pessoas que não conheciam ele e um ponto que o diferenciava de todo o público, até porque o Lucas ele é do nicho de concursos públicos e esse nicho tem muita gente, é um nicho altamente competitivo. Então, quando a gente faz essa estratégia, posiciona a mensagem dele como única e ele lança um único conteúdo que converte agora as pessoas desconhecidas de forma automática, o Lucas ele vai para esse gráfico aqui. Aqui, no ano passado é quando ele converteu ali os 25 mil, ele vai, tá vendo que ele fica quase zerado aqui depois no final do ano, emplaca no início do ano, nos primeiros 3 meses do ano, ele faz mais de $500 mil em vendas, só com esse tipo de estratégia aqui. Agora ele já voou, já tá famoso, tá rico, nem me responde mais, tô brincando, responde sim. Mas agora ele é um dos players mais relevantes dentro do nicho dele.
né? Assim como a Ana Paula, que eu mostrei agora, como o Lucas, já teve muito concorrente direto copiando muita coisa que eles fizeram, mas o mercado é assim mesmo. Já me copiaram também, já copiaram Expert, que a gente emplacou aqui, por exemplo, como a Vanessa Rebouças, que hoje é uma das maiores plataformas de treinos exclusivos para gestantes do Brasil, é da Vanessa Rebouças, que a gente fez aqui. E hoje já tem muita gente copiando a Vanessa. A Aninha Pinheiro, minha esposa, nosso primeiro grande case ali, onde a gente emplaca como primeiro do nicho de renda extra para afiliados, a Aninha Pinheiro, é uma oferta com um único conteúdo, com o nosso script de vendas aqui. A gente leva essa empresa para múltiplos 7 dígitos de lucro no ano. E ela também foi muito copiada, e é normal, né? Quando você se destaca dentro do teu nicho e teus concorrentes começam a ver você como uma ameaça, é normal, mas sempre estar um passo à frente é muito bom, porque você sempre também vai estar um passo à frente para os teus clientes, tá? Então, o Lucas Santos, depois ele escalou para lucro mensal de mais de 100 mil por mês, e Lucas, coloca um upsell aí que você vai vender muito mais. Ele começou a rodar um outro funil também de um outro produto que está ajudando muito, mas se botar um upsell nesse aqui, cara, múltiplos 6 dígitos de lucro todo mês. Ele já faz mais de 100 mil, também já é posicionado como muito poucas empresas no mercado digital. Um fator que posiciona a mensagem dele como único num mercado altamente competitivo, e ele vende todo dia sem depender mais da produção de conteúdo dele antes, tá? E se você for ver o perfil dele, ele nem tem mais 7 mil seguidores. Por consequência do que ele vem fazendo para vender o funil, ele já passa aí dos 30 mil seguidores agora, já é uma pessoa muito bem visada, posicionada, renomada dentro do nicho, começando ali bem pequenininho, praticamente do zero ali, tá? Então, vamos lá, conclusão lógica desse vídeo aqui. Você pode ter muitos seguidores, produzir muito conteúdo, fazer lançamento, viralizar, ser uma autoridade no seu nicho. Mas tem um fator, tem uma coisa, tá? Sem um funil automático que te posicione como único no seu mercado, das duas, uma, inevitavelmente. Ou você não vai vender, como alguns aqui que tentavam e não conseguiam vender, ou ficavam travados, tá? Ou você vai sempre defender da força do seu braço, sempre. Ou seja, se você não tem um funil que está construído para ter conversão direta de quem não te conhece, você vai ter que fazer ação de vendas, produzir conteúdo e fazer live para poder converter, tá? Então, olha só, não se engane. Não se engane. E pensa junto comigo. Os maiores experts que te ensinam produção de conteúdo no perfil, eles têm um funil com anúncios rodando para converter venda todo dia. Pensa aí no produtor de conteúdo que você conhece, que é expert. E se ele não tem anúncio que roda para um vídeo, para uma página, que é um funil que converte todo dia desconhecidos no automático. Ué, mas se é produção de conteúdo que vende, por que então tem um funil ligado? Por que será? Tá? Bom, gente, esse vídeo aqui era para dar consciência para o mercado, para dar consciência para as pessoas que não sabem como tudo funciona na parte de conversão direta. É um funil que é muito simples, ele roda com anúncios, esses anúncios vão para uma página, essa página tem um vídeo, só que esse vídeo ele é muito bem posicionado e construído para converter. É um script que leva mais ou menos de 15, 20 a 25 minutos para converter um desconhecido no automático todos os dias. E é possível que você escale essas vendas de forma rápida, depois de 1, 2, 3 meses, tá? O tempo que vai durar? Depende, tá? Tem gente que começa já muito bem e tem gente como a Bibiana, que começou e teve que fazer um ajuste, por exemplo, assim como outras pessoas, mas hoje já está indo para mais de 100 mil por mês. E dentro de um período ali de 2 meses, 3 meses, tá? No caso da Bibiana, desde que ligou o último, os últimos 50 dias foram mais de 100 mil, chegando a 100 mil de lucro no bolso, tá? Quantas empresas e pessoas têm a possibilidade de ter valores assim, tá? E muito mais do que o valor financeiro é a paz, a previsibilidade. Você olhar para frente, você vê que você tem um negócio que roda com constância e que você pode sim ter uma dor de barriga e ficar no banheiro por 2 semanas, 3 semanas, sem querer olhar teu telefone e rede social, como já aconteceu com as nossas experts, a Aninha, a Vanessa, que teve um filho prematuro e teve que ficar hospitalizado durante um tempo e vendeu mais de 6 dígitos só nas 3 semanas que ela ficou no hospital. A paz de você ter um negócio previsível, tá? Que não é amador, que não depende, por exemplo, só de picos de vendas, que não depende da própria expert. Então, você pode comentar aqui, você pode me xingar, pode discordar, tá? Desde que seja respeitoso, você comenta aqui. Também se me xingar, se for hater é ótimo, porque melhora o engajamento. Eu não tô nem aí, tá? Eu tenho muita certeza do que a gente faz aqui. O que me interessa são os meus clientes, então pode comentar aí o que você achou. E é isso. Eu te vejo no futuro. Ah, não acaba não, porque deixa eu dar um recado aqui, muito importante para a gente terminar esse vídeo. Até porque, se você se interessou nisso tudo aqui, logo em breve, nos dias de 17 e 18 de agosto, a gente vai fazer uma imersão de 2 noites, tá? Começando às 7 da noite, terminando mais ou menos ali entre 9h30 e 10 da noite, onde eu vou abrir
todas as estratégias no detalhe de como se constrói no passo a passo um funil de conversão direta usando apenas um único conteúdo, e é possível escalar isso para mais de 6 dígitos por mês, mesmo se você esteja saindo do zero, tenha concorrentes mais famosos que você, não tenha muitos seguidores e quer parar de depender da produção de conteúdo ou parar de produzir muitos lançamentos. Não interessa o tamanho do seu negócio, você vai entender. Todos esses negócios que eu apresentei saíram desse evento que eu fiz de apenas 2 noites, tá? Eu só preciso dessas horinhas com você para te ensinar tudo isso. Saíram desse evento aqui para produzir esses cases aqui. Então eu só preciso de 2 a 3 horas na primeira noite, 2 a 3 horas na segunda. É extremamente objetivo, direto ao ponto. Você viu por esse vídeo aqui que não tem enrolação. E eu vou te mostrar o que é esse fator de diferenciação, como que você acha esse fator de diferenciação dentro do seu nicho, como que tem que ser os seus anúncios, como que tem que ser o roteiro do seu vídeo, desse único conteúdo, como que tem que estar estruturada a sua oferta, como que você faz as campanhas de tráfego, como que você lê as métricas e escala rápido as suas campanhas, quanto que você tem que desligar um anúncio, quanto de volume de anúncios que você tem que fazer para poder escalar rápido, quanto de verba você tem que botar nessa campanha, tudo nos mínimos detalhes. Você vai ter no dia 17 e 18 de agosto. A gente está agora no lote promocional. Se você está vendo esse vídeo é porque ainda tem vaga e está no lote promocional. Então você deve ter aqui na descrição desse vídeo o link, você clica, tá? E dependendo do lote que esteja, você aproveita logo porque vai ter virada de lote, então não vai ficar no mesmo valor durante muito tempo, principalmente também com alguns bônus. Então bate na página, vê o que está lá e corre logo para garantir, até porque o valor vai ser simbólico só para separar quem é curioso, que não me interessa tanto os curiosos, dos comprometidos, que estão a fim de fazer algo sério. Então o valor não vai ser um impeditivo para você participar dessa reunião. É isso, clica aqui na descrição e eu te espero no dia 17 e 18 de agosto. Tamo junto! Fiquem com Deus. Valeu!